Os homens maus não entendem o juízo de Deus. Graça neles e em nós também. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel. Muito obrigado a todos vocês. Abençoados, me permitam, deixa eu trocar de óculos, porque esse óculos aqui reflete muito a luz aí e não fica legal para vocês. Deixa eu botar esse óculos aqui. Não recebo, mas vamos lá. Agora sim, bem-vindos ao canal da Graça Pura. E eu já queria pedir a você, pedir comigo mesmo, porque eu sei o que eu estou pedindo. E eu peço para que você se inscreva no nosso canal, principalmente se você tem gostado das nossas mensagens, tem se alinhado ao que nós pensamos. Não você ser uma cópia do André, porque não é isso que queremos em Graça. Queremos que você mesmo que vai desenvolver o seu ministério. Então é isso a proposta da Graça Pura na liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Já deixa o seu like, como é de costume, e claro, comentem à vontade e compartilhem nos canais que vocês pertencem. Ok, amados? Acho que é só isso e vamos direto ao assunto para que a gente não fique divagando por aí, né? Bom, amados, por não entenderem, como eu sempre falo, por não entenderem o que falamos, quem não entender, André? Quem não entende? Quem não entende é o sistema religioso. Eles não entendem o que falamos. O que fazem os homens maus e perversos? Eles nos atacam. Mas vocês sabiam que eles nos atacam pelo lado pessoal? Pela nossa necessidade? Vocês sabiam disso? Então eles buscam nos atacar. Porque na realidade eles não entendem. Agora, veja essa raridade de versículo lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 5, na parte A. Que diz assim, olha, mas os homens maus e perversos não entendem o juízo. O que eles não entendem? O juízo. Amados, e o juízo é como se verificam as coisas através do conhecimento desta palavra que nós pregamos. Ela é a observação daquilo que eu falo, daquilo que os pregadores em graça falam. Então muitos somente faz o quê? Imitam o que falamos. Tem muita gente aí que pega os conteúdos em graça, abre um canal e estão aí muitos hoje que imitam os pregadores em graça. Aí dizem assim, que legal, aquele pregador do Evangelho da Graça prega assim, vou imitar ele. E aí abre um canal e diz que está em graça. Então o que fazem? Não prosperam na palavra. Por quê? Porque não foram chamados para isso. Começam a experimentar outros discursos que não é a palavra. E aí começa o quê? A dar resultado. Então eles pegam a graça, começam o seu canal, começam falando em graça, mas aí não tem conteúdo. Começam com seus discursos vazios. E um desses sintomas que nós vemos por aí, é quando eles se acham melhor que todo mundo. E aí vê uma necessidade de um pregador em graça e começa a fazer o quê? A trazer divisão. Amados, outro dia mesmo eu fui atacado. Só porque pedi aos abençoados que tivessem condições que pudessem me ajudar. Quando fiz o e-book do inferno, fui chamado de cão guloso. Os abençoados sabem que eu sempre falo isso nesse canal. E de outros também. Porque pensam dessa maneira, né? Então aqueles que não entendem, né? Se dá dando certo para o fulano, eles pensam o quê? Eu vou abrir um canal e começar a falar mal dos irmãos em graça. E essa passa a ser o quê? A maior motivação destes canais. A motivação em muitos canais não é pregar o evangelho do reino. Até porque não sabem. Estão o quê? Embotados, apenas imitam os outros. E como isso não dá certo, começam então a atacar. Eles polarizam o discurso. Não, porque se não for assim, não é graça. Mas se for assim, é graça. E dividem as pessoas vão lá assistir o canal desses abençoados e vem aqui e uma outra palavra e não entendem. E começa a polarizar a graça.
Vocês estão entendendo? Hoje, abençoado, tem muita gente aí que depois daquela mensagem em que você pode ajudar um canal em graça que eu trouxe um dia desses atrás, muita gente tem se levantado contra isso. Porque não entendem o juízo. Mas você, meu irmão, que mesmo diante dessa tempestade, tem mantido a sua confissão firme mediante aquilo que está acontecendo. Agora vamos à parte B desse Provérbios que eu comecei lendo, que diz: mas os que buscam ao Senhor, mas que buscam a Deus de verdade, entendem tudo. Amados, se você hoje está nesse canal, é porque você está entendendo a nossa forma de lidar com ela. Vamos ler o versículo inteiro que diz assim, olha: os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Palavra maravilhosa é essa. E você, meu amado, busca o Senhor, porque os iluminados entendem todas as coisas. E hoje toda essa gente do sistema religioso, porque são do sistema religioso, não entendem o juízo. Eles, quando pensam em juízo, o que vem à mente deles? Condenação. Não é verdade, amado? Você fala em juízo aí para esse povo que está no sistema religioso. Fala em juízo. Eles vão fazer o quê? Não, o irmão está falando de condenação. E não é assim. O juízo de Deus é algo para nós entendermos todas as coisas. E juízo não significa isso. Juízo significa expor o evangelho do reino, expor as verdades bíblicas. Então, em Hebreus capítulo 9, versículo 26, vamos a Paulo agora, ele nos diz que a consumação dos séculos aconteceu. E um dos benefícios que a consumação dos séculos nos trouxe é que ele tirou o pecado do nosso meio. Hebreus capítulo 9, versículo 26, vamos ler. Que diz: de outra maneira lhe teria sido necessário padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas agora, isso lá no passado, e hoje reflete em nós, na consumação dos séculos, se apresentou uma vez para sempre, pelo sacrifício de si mesmo. Para quê? Para tirar o pecado do meio. Porque só haveria remissão da lei se houvesse derramamento de sangue. E ele, o Senhor Jesus, derramou todo o seu sangue e foi o cordeiro oferecido para tirar o pecado do mundo. E você só pode entender isto se você foi chamado por Deus para entender o juízo. E não é porque você um dia entrou nesse canal aqui, porque me achou assim, me achou assado, me achou um feio arrumadinho, bonitinho. Você entrou nesse canal e ficou porque você começou a entender o juízo de Deus. Amados, essa é a palavra que renova a sua vida. Veja o que um texto diz em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Vamos ler? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí, se você está em Cristo, nova criatura é. É isso que nós estamos falando, é isso que nós pregamos. Não é que alguém está em Cristo porque quer. Você não pode estar em Cristo porque você quer. Se Ele não te escolheu, se Ele não te chamou para entender o seu juízo, você não vai entender. Eu até creio que à medida que vamos avançando, muitos dos que não entendem, estão perseverantes, vão entender, eu recebo que vão entender. E é para isso que Deus instituiu os canais em graça. Não foi para fazer fofocas, deixa isso para o sistema. Se alguém foi escolhido para estar em Cristo, é uma nova criação, é um novo começo. Amados, você já está cansado de saber que os discípulos de Jesus de Nazaré cruzou o caminho de Paulo. Eles não entendiam o que Paulo dizia, porque não foram chamados para entender o que Paulo falava. Eles não foram chamados. Aí está a divisão entre nós e o sistema religioso. O sistema sem opção caiu no engano. E nós que fomos chamados, entendemos o juízo de Deus. E Paulo falou que havia homens maus e perversos naquela época. E hoje há também os homens maus e perversos. E precisamos ser livres destes homens, que muitos deles hoje estão infiltrados na graça. Essa é a grande realidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1 diz: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificado, como também o é entre vós. Por que Paulo falava isso? Porque havia um entrave para ele pregar a palavra. Naqueles dias eram os discípulos de Jesus de Nazaré. E hoje, quem é? O sistema religioso. E aí no versículo 2, Paulo completa e diz:
e para que sejamos livres de homens maus e dissolutos, ou homens maus e perversos. Por quê? Porque a fé não é de todos. Por que, Paulo? Porque a fé não é de todos. E por não entender esse juízo, o juízo de Deus, trouxeram ao mundo um sistema pervertido. O sistema é tão pervertido que eles fazem o trabalho na mente das pessoas. Eles trabalham na mente. Amados, preste muita atenção no que eu vou falar para você. Isso aqui vai te livrar de muita coisa na tua vida. Preste atenção. Você vem neste canal e ouve uma palavra pura. Uma palavra que você diz, né? Você diz aí em vários pontos dentro dos comentários ou mesmo no chat, você diz assim: Abba Pai, oh, glória a Deus, está confirmando tudo isso que eu já tinha entendimento. Você vem e você confirma que entende o juízo de Deus. Aí você sai, né? Você acaba a mensagem, você vai para um irmão do sistema religioso, de repente numa conversa, e esse começa a trabalhar o quê? Na sua mente. E olha, eles são especialistas em fazer isso. Aí dizem bem assim, olha só como é que eles são trevosos. Irmão, será que realmente isso aí da graça pura é verdade? Porque nós, os cristãos, eles falam assim, porque nós, os cristãos, já estamos aí há tanto tempo. Será que estes, né, há 2000 anos atrás, tudo isso que aconteceu é uma mentira? E aí começa o quê? A minar a tua mente. E depois eles falam assim, olha querido, o Senhor disse que nos últimos dias, presta atenção, muitos viriam em nome dele e se possível até enganaria os escolhidos. Eles não falam assim, eu já cansei de ouvir isso. E isso vai te deixando o quê? Pensativo. Aí eles falam assim, ô querido, veja tua família, está toda na igreja. E agora você está ameaçando sair fora? Você vai desprezar isto? Eles são assim. Eles usam todos os argumentos sentimentais para que você seja totalmente minado. E isso funciona. Não pensa que não funciona porque funciona. Depois eu vou te explicar como funciona a sua mente para que tu comece a bloquear estas sugestões, porque são sugestões. Então eles pegam o seu ponto fraco. Se você for uma pessoa dissoluta na vida e por isso hoje colhe frutos amargos disso, o homem mau e perverso do sistema religioso vai falar assim, olha, irmão Atanásio, você lembra que eu fui te buscar na beira daquele valão, quando você estava bêbado? Quantas vezes eu te livrei disso? E hoje você está se afastando da igreja do Senhor? Está negando essa libertação de Cristo? Eles falam assim. Ou então, se você foi enganado e lesado nos dízimos e ofertas, eles, os homens maus e perversos, vão atacar nessa área dizendo, ué, Cristo te livrou do dízimo de ofertas, agora para você vai ficar sustentando irmãos em graça? Não é assim? Eles usam isso. Aí diz, isso é heresia. Tudo é heresia na boca dos homens maus e perversos. E isso encontra respaldo aonde? Na nossa mente. Porque tu vai lembrar o quanto de dinheiro que você deu, onde você estava. E traz isso para a graça. Por isso que muitas manifestações, quando falamos em dinheiro, eu falo, são manifestações da carne. Conclusão, o seu coração vai se fechando para a graça. E o que vai acontecer com você? Vai ser manipulado, caiu em uma armadilha que o próprio sistema preparou para que você caia. Amados, eles sabem como funciona a nossa mente. Esse povo não está para brincadeira. E justamente porque a receita deles estão caindo, são capazes de tudo, até de se disfarçar em pregadores em graça, para minar a tua mente. Então a sua mente, ela funciona assim. Muita atenção no que eu vou falar. Há 3 áreas. Preste muita atenção. E isso vai mudar a tua vida. Então, na mente existem 3 áreas. A primeira área é a área do instinto humano. É uma área instintiva. Ela não funciona porque você ativa. Você não tem capacidade de ativar esse lado instinto da mente. Ela funciona como um guardião da sua preservação, da sua vida. E ela nos ajuda a manter a segurança. Você já viu quando vem alguém taca algo em sua direção? Né? Geralmente a gente consegue o quê? Se desviar. Isso é o quê? Um instinto. Se a gente está vendo algo vindo em nossa direção, a gente desvia. Isso é um instinto. Isso é ativado pela sua mente instintiva. Você não precisa pensar, você se desvia de algo que pode te machucar. É assim que funciona a mente instintiva. A outra área do cérebro
da nossa mente é das emoções. Ali onde estão guardadas as emoções. E o outro é o lado racional. Então temos o lado instintivo, temos o lado emocional e o lado racional. E qual dessas três que dá a ordem na tua vida? Qual das três? Ou seja, qual que tem o maior comando sobre a tua vida? Quem disse o lado emocional acertou. Não é o lado racional. E você acha que só eu que sei disso? Os homens maus e perversos conhecem muito bem isso. Por isso que quando você vem a este canal, você está usando a sua mente racional. Porque aqui eu não falo por sentimentos. Eu já apresentei um vídeo aí. Vocês vejam se eu já apresentei algum vídeo de um bebezinho bonitinho, lindo, para chamar a tua atenção. Aqui eu nunca te apresentei para estas coisas, porque aqui não é a nossa intenção te inclinar para estas coisas. Mas eu já vi muitos canais que estão, entre aspas, em graça, que adoram ficar botando vídeos bonitinhos. Isso é para quê? Para confundir a tua mente. Eles ficam acerca detalhes da carne para confundir a tua mente. E o que vai prevalecer? Você acha que é o teu lado racional? Claro que não. Vai prevalecer o vídeo bonitinho. O papo para você olhar para sua família que está ainda lá na igreja sozinho. Eles vão usar esse argumento. Agora, com você tomando a sua posição de não mais comungar nessas igrejas, isso não acontece. Aí levanta e começam a apelar o quê? Para a sua vida regressa. Diz, olha, Jesus te libertou daquele vício, Jesus te tirou daquela situação, tenha cuidado, isso pode voltar. Eles agem assim. Tudo isso é o quê? Apelos emocionais. E isso é mais forte do que você pensa. Isso é mais forte do que o seu lado racional. E você acaba o quê? Se entregando ao lado emocional. Eles falam que querem ajudar o próximo, mas querem que você ajude o próximo. Querem que você ajude ele a ajudar o próximo. E quem sabe mais tarde vem até a vereador daquela cidade. Eu já vi muito disso acontecer, abençoado, dentro do sistema religioso. Você duvida disso? Por isso que hoje o Senhor lhe fala desse jeito. É preciso estar com a mente de Cristo ativada, para que a mente racional rebata as emoções baratas que o sistema religioso quer que tu faça, quer que tu compre e quer que tu vive. É assim que eles te pegam. Não duvides disto. Então, da próxima vez que começares a sentir que estão querendo pegar por esse lado da sua mente, amados, ative a mente de Cristo. Quando Jesus morreu, amados, iniciou um tempo maravilhoso. Ele disse o quê? Está consumado. E o que significa isso? Que Jesus na cruz consumou a maldição da lei, consumou todo o Velho Testamento, consumou os pactos que haviam, o pacto de Moisés. E na consumação dos séculos, ali começou uma nova vida para os escolhidos, mas também entrou esse poder enganoso que está aí consumindo a vida das pessoas. Então eles possuem um poder, e esse poder que o sistema possui é o poder da mentira, que trabalha com a sua carne para a sua carne. Sua carne, né? Não a mente, a carne. E nós possuímos o poder da verdade, que trabalha para teu espírito enxergar e entender o juízo de Deus. Então esse poder hoje está destapando o oculto dos que acham que estão em graça e não estão. Você lembra quando Moisés usou o cajado? Então, ali, né, quando foi perante Faraó, o cajado de Moisés se transformou numa serpente. Aí veio os feiticeiros do sistema religioso daquela época e fizeram ali o quê? Um encanto, uma macumbazinha, né? Então, ali do cajado dos encantadores surgiu 2 cobras. Mas a serpente do cajado de Moisés devorou as 2 cobras dos feiticeiros. E ali se estabeleceu o domínio da verdade sobre a mentira. E hoje nós temos esse mesmo cajado que está mostrando quem é quem. É só observar os discursos, amados. Hoje estamos desenvolvendo a mente de Cristo. Isso é um tremendo exercício para você. O que você escuta hoje é como se você tivesse te dado um trato, um energético na tua mente, para refutar estas coisas, este tipo de ataque contra a sua mente, que é a mente emocional. O sistema faz isso contra a nossa vida. Outro dia mesmo eu parei o carro numa mecânica, né? Ele estava com um ruído assim meio estranho, meio diferente. Aí o mecânico, que era protestante, eu conheço ele, é o mecânico que mexe no meu carro,
Ele me disse assim, olha, já faz muito tempo que eu não vou à igreja, ele falou para mim. Então eu disse, olha, parabéns. Aí ele não entendeu, falou, você está me dando parabéns porque eu estou longe da igreja? Então eu disse assim, amigo, você não está mais escutando mentiras, então você está aí de parabéns. Aí ele ativou o lado racional do cérebro dele e falou assim, poxa, é verdade, hein? Porque o que eu vejo hoje de escândalo dentro desses lugares não está de brincadeira. Ativou a mente racional dele. Vocês estão entendendo? Então, é aí, na mente de Cristo, que você tem que desenvolver. Não o teu lado emocional. Não deixe que desenvolva o seu lado emocional. Então, quando dizemos que estamos enfermos, um outro papo, a bem da verdade, estar enfermo é um período transitório. André, não tem nada, tem alguma coisa demais dizer que estou enfermo? Ah, abençoado, tem. Porque a mente de Cristo ativada, ela diz o quê? Curado sou. Essa é a nossa postura. Não é a postura do sentimento, é a postura da racionalidade. O que você deve falar é que eu estou passando uma mentira na minha carne. A verdade é que eu sou curado, é isso que muda o mundo. Por isso que em graça trabalhamos o futuro como se fosse o passado. Vou te explicar como funciona isso. Amados, o futuro é algo que não existe. O que há sobre o futuro são conjecturas, pensamentos. O que na realidade, o que impulsiona a vida é o presente, é agora. Esse é o único contato ou ponto de contato real, o presente, é agora que estamos vivendo. Então esse presente tem que observar o passado. Por que observar o passado? Porque na cruz foi dito está consumado. Então a partir deste momento, todos os filhos de Deus entraram em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz o quê? Que somos abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso aconteceu o quê? No passado. Porém, irá impactar o teu futuro, desde que você comece a confessar hoje em tua vida. Por isso que digo que trabalhamos o futuro como se fosse no que está escrito há 2000 anos atrás. É assim que será o nosso futuro. Está consumado. Consumado está. Consumado está, meu irmão. Então o que eu sou um curado. Eu sou um próspero. Eu sou um feliz. Eu não posso entrar em condenação. Vocês estão entendendo? Por isso que em graça não fazemos para ser alguma coisa, amados. Aqui ninguém faz para ser nada. Aqui somos, por isso fazemos em todas as áreas da nossa vida. Houve uma profecia no passado que falava de um povo que andaria pela mente de Cristo. Isaías capítulo 33, versículo 24, parte A, que diz: não dirá o morador deste lugar, estou enfermo. Não dirá. Por que não dirá? Porque assim é, abençoado. Agora a parte B de Isaías 33. Vamos ler? Isaías 33, versículo 24, parte B, que diz: ao povo que mora nela, lhe será perdoada a iniquidade. E é onde você está hoje. Então eu não posso dizer que estou doente. Amados, isso é o poder da mentira que nos ensinou. Temos que dizer o quê? Curado eu sou, curado você é. O que eu estou fazendo com a sua mente agora, abençoado? É dando a ela combustíveis para refrear o lado do teu cérebro sentimental que pode te conduzir a ruínas. Porque nós não podemos andar por aí como anda esse povo. Nós não podemos, amado, nós somos diferentes. Veja o que diz Efésios capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. E diz: isto, pois, digo, não é isso? Isso, pois, digo e requeiro no Senhor, que já não andeis como os outros gentios, que andam na vaidade de sua mente. Olha aí, são vaidosos em tudo. Fazem tudo por vaidade. Querem ser melhores do que os outros. São invejosos. Tendo o entendimento entenebrecido, alheios, o quê? Alheios à vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seu coração.
Então há um povo que se chama cristão aí na Terra, há 2000 anos, que se chama protestante, que se chama católico, que andam alheios à vida de Deus. Não tem entendimento. Tem seu entendimento entenebrecido, tapado. E andam o quê? Na vaidade de sua mente. E eles, amados, estão migrando para a graça. É isso mesmo. Eles estão migrando para a graça. Veja bem, amados. Pensa que isso não existe? Mas o Senhor começa o quê? A destapá-los. Mas o Senhor está destapando não por sentimentalismo ou sentimentalismo barato, mas pelo poder de Deus. Temos que avançar, abençoado. Temos que colocar esse evangelho em horário nobre na TV. Temos que ter reuniões que cabem um Maracanã inteiro de pessoas, recebendo a libertação para suas vidas. E Deus não nos chamou para isso, ou vamos recuar para as cavernas. Deus nos chamou para isso. Os falsos irmãos estão aí, ó, torcendo para que canais iguais a este, iguais ao do abençoado Geraldo Moraes, igual ao do abençoado irmão Elcio, da Bahia, igual ao abençoado Messias aqui do Rio de Janeiro, que é a Família em Graça, o abençoado Levi de Caxias, o Jonas de Curitiba, acabem, sucumbem, porque estes canais estão dando trabalho ao sistema religioso. Amados, veja a opção de alguns canais que se dizem estar em graça. Não é pregar o evangelho, é fazer fofoca e ajudar os outros com seu dinheiro. E você é criança, você precisa que alguém te diga o que você tem que fazer com o teu dinheiro? Aí coloca foto de crianças passando fome, isso é covardia. Quem usava muito e usa desse esquema é a Igreja Universal. Está aí. O ex-prefeito aqui do Rio de Janeiro. Aquela famosa fazenda no Nordeste, que ele trabalha na África, foi o quê? E hoje ele é o quê? Nem conseguiu ganhar a segunda vez aqui no Rio, na prefeitura. Então ajudar o próximo, amados, é quase que uma obrigação, desde que você tenha. E os maiores ajudantes do povo faminto não são os ricos, é o povo humilde. Veja quantas doações eles fazem. Às vezes o camarada tem meio quilo de carne moída, mas ele divide. 250 para o vizinho e 250 para ele, para que ambos sobrevivam. Isso é amor ao próximo. Isso é coisas referentes ao trato humano, às coisas desta vida. Um ato de defesa do instinto de preservação que temos um ao outro. Isso é instinto. Mas o evangelho do reino não é isso. É o poder de Deus. É o poder que tira o homem miserável da sua fome. E começa a viver o presente baseado no passado da consumação de Cristo e projetando a sua vida para a perfeita vitória. É isso que o evangelho do reino faz com aquele necessitado. Mas mais uma vez eu digo, não estou dizendo para você não ajudar o próximo, não é isso. Eu estou dizendo que até a mente de Cristo vai te guiar onde ajudar e como ajudar. E para terminar, amados, essa mensagem eles não entendem. Os homens maus e perversos não entendem o juízo de Deus. Suas mentes estão o quê? Entenebrecidas. Por isso criaram uma falsa ciência. E essa falsa ciência está aí, nos apelos emocionais, desde que o sujeito entra dentro desse lugar. Você vê que quando você já entra numa igreja, você dá de cara com uma estátua de um símbolo, um suposto Cristo, sangrando com cara de perdedor. E o pastor e o padre lá, infalível no altar, todo belo e maravilhoso. Tudo uma estratégia para escravizar a sua vida. E muitos hoje se sentam em frente a uma TV e diz, esse está em graça, esse não está em graça, esse... Que são juízes? Ou seja, usam a mesma tática do sistema religioso porque eles sabem mexer com a sua mente sentimental. Mas eles não experimentaram os poderes do século vindouro como você experimentou. Guarde essa frase, amados. Os poderes do século vindouro. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 6, versículo 5, que diz: E também desfrutaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século vindouro. Olha aí, você experimentou, amado. Você tem experimentado isso a todo momento, a todo instante. E é isso que o Senhor diz para nós. Nós hoje estamos aptos e entendendo a experimentar dessa benese. Quem tem a mente de Cristo, desfruta. Por isso é que os demais não nos entendem quando falamos destas coisas.
quando falamos dos poderes do século vindouro. Aí é onde está, é onde te colocaram em Cristo. Onde neste lugar você é uma nova criação. Você não é o que o seu pai e sua mãe disse. Você não é o que tens experimentado nesse mundo. Isso é passageiro. O que você precisa é se renovar. Tem que continuar renovando a sua mente. Renovando no conhecimento. Você precisa se renovar. Não é se renovar porque lhe sobrou dinheiro e você ajudou o próximo. Isso é bom, mas não é disto que fala o Evangelho. Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis a este século. Então isso aí, amados, está antes de você nascer. E o sistema religioso nos desviaram dessa verdade. Nos entreteram na carne. Ficamos fazendo obras de caridade, obras da carne, enquanto eles metiam a mão descaradamente em nossos bolsos e em nossas vidas. Não vos conformeis a este século, senão transformai-vos por meio da renovação do vosso entendimento, para que comproveis qual seja a boa vontade de Deus, agradável e perfeita. Se Cristo revelou isso a Paulo, é que ele queria nos alertar para algumas coisas que temos na mente e que é poderoso. Mas não devemos parar nestas coisas, o lado emocional. Por isso que temos que renovar a mente. E como se renova a mente em graça? Fazendo jejum? Claro que não. Fazendo vigílias? Claro que não. Como nós fazemos, abençoado? Renovando a mente. Não é a obra. Não é orando sem parar. É lendo a Bíblia, André? Claro que não. Se fosse de ler a Bíblia, né? Se esse renovo viesse lendo a Bíblia, esse povo aí do sistema já teria se convertido a esse poder. Então não vem por ler. Esse poder que falamos não vem destas coisas. E a renovação pelo entendimento, muito menos. Ela vem quando você ouve o Evangelho do Reino. Ela vem pelo teu ouvido, porque ela ativa, o que você escuta no teu ouvido, ela ativa o seu homem espiritual, ela ativa a mente de Cristo. E isso que escuta, que você está escutando, é o juízo de Deus. E isso você não encontra em abundâncias, em vários canais na internet. É por isso que você volta aqui, porque eu dou na tua carne, a tua carne apanha muito. E eu quero que apanhe muito mais. Mas aqui tu sai totalmente renovado por esse entendimento. E passa a entender o quê? A boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sim ou não? Isso é para que você ande nos poderes dos séculos vindouros que Paulo falava lá e que hoje é o presente. Porque esses são os teus benefícios. E ninguém pode roubá-los de você. Abençoado, a graça pura é um espetáculo para que as pessoas entendam o que estão entendendo, ou que não entendam. Olha só. Aqui manifestamos a clara evidência da mente de Cristo manifestada entre nós. E para fechar com chave de ouro tudo isso que você ouviu, abre aí, amados, abre aí em Efésios capítulo 2, versículo 7, que diz: para mostrar quando, nos séculos vindouros, as abundantes riquezas de sua graça, em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. É disso que estamos falando, dos poderes do século vindouro. Não dos velhos séculos que terminaram, que foram consumados com a morte de Jesus Cristo. Por isso eu recebo que você possa mostrar os poderes do século vindouro. Eu recebo que em tua comunidade, que em teu trabalho, que em tua família haja mudanças e que se mostre aquilo que Cristo nos transformou na grande bondade de nosso Deus para conosco. Esse é o chamado. O chamado a caminhar na verdade, falar a verdade um com o outro, e não com mentiras ou intrigas ou fofocas. Isso é feio. Por isso, eu recebo que você é um abençoado, eu recebo que você é um curado, eu recebo que você está reinando em vida, eu recebo que você foi chamado às coisas que não, chama as coisas que não são como se fossem. Isso é a fé. Eu recebo a sua atitude positiva e equilibrada de que todas as coisas nos obram para o bem, que você amadureça a importância ou a importância que você tem em contribuir para que essa palavra continue ativa e correndo. Eu recebo isso na tua vida. Eu recebo essa palavra através da sua vida, iluminando os que foram chamados a entender o juízo de Deus. Isso e mais um pouco. Bom, amados,
Eu espero ter sido claro nessa minha abordagem e eu vou ficando por aqui. Graça e paz. E até a próxima mensagem.